Gostaria que você fechasse os seus olhos um minuto. Porque quando você ouve uma história, o nosso cérebro, a nossa mente, ela começa a reproduzir isso. Quantos já leram algum livro? E ao ler aquele livro, começaram na sua mente a montar aquela imagem, aquele cenário. Então, se o livro mostra uma árvore, mostra uma cachoeira, na sua mente você começa a mostrar isso. Não é assim que a gente faz? Diferente de um filme, que você já está vendo aquilo ali, né? E a sua imaginação ela não é criada a partir de algo que você está vendo, porque você já viu aquela cena, você está vendo a cena reproduzir na sua frente. Mas quando você lê algo, ou quando você escuta algo, mas não está vendo, a nossa mente ela tem o poder de criar, né? De imaginar como aquela situação realmente está acontecendo. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu vou ler aqui uma passagem. E eu gostaria que na sua mente você tentasse reproduzir essas palavras que eu vou ler aqui. Feche os seus olhos. As pedras voavam rumo ao corpo cambaleante. Pouco a pouco as feridas iam aumentando, causando intensa dor e agonia. O sangue molhava o chão árido dos arredores de Jerusalém. E quando a pele já não suportava o embate do apedrejamento, nervos e ossos começaram a ser atingidos pela chuva de pedras provinda da multidão. O homem cambaleante, alvo de uma das mortes mais dolorosas e angustiantes da história. Amém. De quem que a gente está falando? Estevão. Morreu a pedradas. Esse era Estevão. Ele tinha sido sentenciado à morte pelo Sinédrio por algo que a gente vai ver daqui a pouco. O seu mestre, o seu salvador, também tinha morrido. Por algo que ele acreditava, por algo que ele vivia e que tinha acontecido com Jesus. O nome Estevão, se você for procurar o significado desse nome, ele vem do grego de Stefanos, ou Stefanos, né, como é o grego. E no aramaico isso significa Kelil, que significa coroa. E quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente olha uma vida do qual valeu a pena ser vivida e que recebe a coroa, assim como Jesus. Estevão, no relato da Bíblia, no relato da palavra de Deus, talvez seja, acho que é o primeiro cristão a morrer por sua fé. O primeiro mártir da história ali, além de Jesus, a morrer por sua fé, foi Estevão. Nosso amado irmão Estevão. Um exímio pregador da palavra, um exímio pregador da verdade que ele vivia. E ao olhar para a vida dele, o que eu mais gosto, o que mais me chama a atenção, é saber que ele pregava uma mensagem radical, mas que ele vivia essa mensagem. Era algo que ele não negociava. Eram princípios de vida da qual ele não abria mão. Doa a quem doer, mesmo que fosse ele a sofrer morte a pedradas. As pedras continuavam caindo violentamente sobre Estevão, sem piedade, a multidão tacando pedra nele, só que eram pedras físicas, eram pedras materiais. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala em 1 Pedro 2, capítulo 5, que nós somos como pedras vivas. A palavra diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E era isso que Estevão acreditava, que o templo de Jesus Cristo, o templo onde habita o Espírito Santo, nós somos muito mais importantes do que o templo físico. As pedras materiais, as pedras vivas são mais importantes do que as pedras materiais. E esse foi a causa da sua morte. Porque aquelas pedras que eram lançadas pelos fariseus, pela multidão,
eram pessoas que lançavam as pedras, eram pessoas que reverenciavam o templo de Jerusalém, a estrutura de Jerusalém, e eles resistiam às palavras que o Espírito Santo começava ali a proclamar naqueles cristãos, de que aquilo não era o mais importante. O mais importante eram as pedras vivas. Essa cena que a gente acabou de imaginar, eram pedras mortas sendo lançadas em uma pedra viva. Mas por que ele foi apedrejado? Por que ele foi acusado? Os líderes religiosos da época acusaram ele de proferir essas palavras contra o templo. Né? Se a gente abrir a nossa Bíblia, você que trouxe Atos, capítulo 6. A acusação dos fariseus, dos religiosos da época contra Estevão era, Atos 6, versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei, porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Essa era a acusação, como se Estevão estivesse pregando contra a estrutura da religião da época. Estevão, na verdade, ensinava que o Altíssimo, que o Eterno, que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita em templos feitos por homens. E que esses templos havia entre aqueles religiosos uma resistência. Eles resistiam a essas palavras. Esse tipo de pregação custou a vida de Estevão. O diácono, o servo Estevão, um homem que servia à mesa dos pobres e das viúvas, era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo e não cansava de pregar e viver o Evangelho. Como eu falei, ele não fazia concessões, ele não abria mão, né, e anunciava que o próprio Criador, o próprio Deus, desejava habitar dentro dos corações dos homens. Esse foi o crime do qual ele foi acusado. De pregar exatamente aquilo que Jesus pregava. Foi por isso que ele foi morto, foi por isso que ele foi apedrejado. Porque essa pregação também feriu os interesses dos religiosos da época. Assim como Jesus também feriu os interesses. O que nos chama a atenção na história de Estevão é que não somente em sua pregação ele procurou ser igual, procurou ser submisso a Jesus, mas até nos momentos de dor e de agonia. Enquanto ele recebia aquelas pedradas que estavam antecedendo ali a sua morte, as últimas palavras dele, antes de adormecer, antes de morrer, foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não jogue este pecado sobre a vida deles. Palavras iguais às de Jesus. Iguais às de Jesus. Isso torna Estevão um exemplo para nós. Isso torna Estevão uma lição de vida para nós, do qual eu e você podemos tirar lições, podemos tirar exemplos para fazermos as nossas vidas também valerem a pena. Fazer com que nós possamos cumprir aquilo que Deus, para o qual nos criou, e buscar o modelo de Jesus Cristo, assim como Estevão buscou. Algumas semanas atrás, foi ministrado sobre Barnabé. Um exemplo, um modelo, uma referência. E aí, nós falamos o quê? Que meu nome é Barnabé. Você repetiu isso, né? Então vamos repetir de novo? Meu nome é Barnabé. Então vamos acrescentar um sobrenome. Meu nome é Barnabé Estevão. Ou Estevão Barnabé. Qual você preferir. Mas esse também é um homem do qual nós temos que ter um modelo. E o objetivo de hoje, de conversarmos aqui hoje, é que você saia daqui, não empolgado, mas motivado a fazer a sua vida
valer a pena. A passar os seus dias aqui sobre a terra, fazendo valer a pena. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Amados, nós lembramos do culto da semana passada, da mensagem da semana passada, dos princípios de sabedoria de Gamaliel, amém? E a mensagem terminou, né, quando Gamaliel prega, ensina os outros religiosos ali a agirem com cautela, né, a deixar com que, se aquele projeto dos apóstolos fosse de Deus, aquilo iria prosperar, se não fosse de Deus, aquilo ia morrer, e prosperou, amém? O projeto deles prosperou, amém? Amém. Por isso estamos aqui. A Bíblia não relata quanto tempo, mas entre aquela passagem de Gamaliel e esta passagem de Estevão, acontecem alguns anos. Se passam já algum tempo. Tanto é que a Bíblia relata assim: naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Amados, nessa época, né, o Império Grego cresceu naquela região, era poderoso naquela região, e o cristianismo também cresce nessa região. E não só ali em Jerusalém, mas em outras regiões. E esses judeus helenistas eram judeus que já estavam se convertendo ao cristianismo, mas também faziam parte do Império Grego. Então eram, digamos assim, mais liberais, não eram tão religiosos, não eram tão firmes à lei da época, às tradições da época. Já tinha crescido bastante o número de cristãos aqui nesta época. E a Bíblia continua. Então os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram, e quem é o primeiro nome que eles lembram? Qual é o primeiro nome citado aqui? Estevão. Não satisfeitos, a Bíblia não só cita o nome de Estevão, mas ela cita 2 características dele. São 7 os escolhidos, e apenas Estevão tem as suas características, as suas qualidades descritas nesta passagem. Tal proposta agradou a todos, versículo 5. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, veja bem, meus irmãos. Os 12 apóstolos deram alguns pré-requisitos dos homens que seriam escolhidos. Está ali no versículo 3. Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito e de sabedoria. E Estevão é citado como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aí citam os outros, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amados, Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito. Esses eram os predicados, estes eram as qualidades, estas eram as características que marcavam a vida de Estevão. Olha, lá vem o Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Lá vem Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Está lá, essas características dele. Que marcavam tanto que as pessoas, quando lembraram dele, a primeira coisa que lembraram dele, falaram assim: tem Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Amados, quando as pessoas lembram de nós, do que será que elas lembram?
Quando as pessoas nos citam nas suas conversas. Ah, tem o Emerson, tem o Ravalho lá. Será que eu sou citado como homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo? Ou será que quando as pessoas lembram assim, ixi, lá tem o Ravalho, ixi, não, Ravalho não, o Emerson não. Do que será que elas lembram da gente? Quais são as características que elas citam quando lembram da gente? Se é que lembram. Quando as pessoas têm problemas, será que lembram de nós para solucionar esses problemas? Será que quando as pessoas estão tristes, elas lembram de nós para alegrar elas? Puxa, estou passando uma dificuldade aqui. Acho que eu vou dar uma ligadinha lá para o Emerson, para o Dilei. O Dilei vai me ajudar a sair dessa. O Dilei vai orar comigo. O Dilei é um cara engraçado. Eu vou começar a dar risada só de olhar para a cara do Dilei. Isso é verdade. Mas será que lembram assim de nós? Ou então, será que quando as pessoas estão alegres, elas lembram da gente para compartilhar? Eu estou alegre, eu estou pulando de alegria. A primeira pessoa que eu vou contar é para o Ravalho. Será que quando surge um projeto, será que quando surge uma oportunidade, um desafio, eu e você somos lembrados? E se somos lembrados como pessoas positivas, pessoas que marcam, que influenciam? Será que somos lembrados como alguém que soma, como alguém que resolve, ou como alguém que espalha, como alguém que desagrega, ou alguém que traz mais problema? Não vamos. Deixa ele fora dessa, vamos deixar o projeto crescer, depois a gente liga. Estevão era uma pessoa que sabia aproveitar essas oportunidades. Quando ele foi chamado, ele estava pronto, ele estava aqui, disse, eis-me aqui. Porque Estevão, de alguma forma, marcou a vida dessas pessoas. Os apóstolos sabiam quem ele era. Não foram vamos ver aqui quem que nós vamos escolher, vamos botar o nome no papelzinho e vamos fazer um sorteio. Não. Algumas características foram descritas como sendo prioridade, como sendo pré-requisitos, e ao pensarem nos nomes, ao fazer a lista, o primeiro nome é o nome de Estevão. Estevão marcava a vida das pessoas. Alguém que foi chamado para servir, para ser um operário de Cristo, se é que vocês me entendem. Amados, assim como Estevão, nós precisamos crescer. Crescer. Eu e você nascemos de novo quando aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, amém? Nascemos de novo quando fomos batizados com Jesus. Só que não dá para viver do mesmo jeito que estávamos quando aceitamos Jesus. Essa semana eu compartilhava com o meu grupo familiar, e a mensagem de hoje tem um pouco a ver com aquela nossa conversa do grupo. Que se nós olharmos para um bebê, tá, o meu filho Davi, 3 aninhos, fez esses dias. Ele não sabe falar direito, ele não sabe comer sozinho direito, ele não sabe ir no banheiro sozinho, mas quando eu olho para ele, ele é perfeito. Amém? Mas se daqui 20 anos ele continuar não sabendo falar direito, não sabendo comer direito, não sabendo ir no banheiro sozinho, isso é normal? Isso é natural? Ele cresceu? Não. Ele tem um probleminha. Ele tem algo que impediu isso. Então tudo aquilo que nasce e não cresce, morre. Nós fomos criados para nascer de novo com Jesus e crescermos. Crescermos na fé, crescermos na nossa vida cristã, crescermos no nosso caráter, crescermos. Precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos amadurecer. Só assim nós poderemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Só crescendo. Por isso que nós precisamos viver o hoje olhando para frente. Quem eu sou hoje? O que eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar? E eu creio que Estevão foi uma pessoa que aceitou Jesus, um cristão que aceitou Jesus alguns anos antes, algum tempo antes,
e fazia da sua vida um processo de crescimento, de aprendizado, de evolução. Foi para isso que Deus nos chamou, para crescer, para melhorar. Tanto é que quando precisam de algo, alguns, Jesus já tinha subido aos céus, eles estavam aqui procurando, o evangelho crescendo, precisamos de alguém capaz, precisamos de alguém que seja digno. Se a semana, final de semana do feriado, eu, o pastor John, estou aproveitando para ver os Vingadores 2. Estevão, acho que era um cara que levantava o martelo do Thor lá. Um cara digno, né? Porque só levanta o martelo do Thor quem é digno. Estevão, acho que era um cara que se pegasse o martelo ali, levantava. Porque uma pessoa que buscava ser melhor a cada dia. E é isso que nós somos chamados para ser também. Alguém melhor a cada dia. Com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, não tem como nós somos chamados como estamos. Jesus nos chama, independente da nossa condição, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas, amém? Mas Ele não espera que nós continuemos do mesmo jeito quando Ele nos chamou. Ele olha para nós, nós cantamos aqui, Ele vê propósito nas nossas vidas. Ele vê alguém que quer crescer, alguém que quer avançar, alguém que quer evoluir. E a Bíblia nos ensina, amados, em Eclesiastes 7, versículo 10, a Bíblia nos pergunta assim: por que você diz que os dias passados são melhores do que esse? E ela aí afirma: não é sábio, não é inteligente você pensar assim. Por que você vive a sua vida olhando para trás, dizendo assim, naquela época era melhor, quando eu fazia isso, quando tinha isso, quando era melhor? A Bíblia diz que não é inteligente viver assim. Tem muita gente que vive preso ao passado. Tem muita gente que vive olhando as suas falhas, se errou lá atrás, não se perdoa, não se permite avançar, vive em função dos fantasmas, fantasmas, se é que você me entende, fantasmas do passado. Vive preso lá. Em compensação, tem gente que vive pensando nos momentos alegres que viveu, nas alegrias que teve. Porque como era bom o tempo que a gente cantava, aqueles hinos na igreja. E vive a sua vida olhando para trás. E a Bíblia relata a história de uma mulher que olhou para trás, quis viver a sua vida buscando olhar para trás e virou uma estátua de sal. Não é inteligente olhar para trás e viver em função de olhar para trás. O passado nos serve para avançarmos. Faz parte das nossas vidas, tanto as nossas falhas, tanto os nossos erros, tanto as situações tristes, tanto as situações com problemas que vivemos, quanto as alegres. Nós não devemos olhar para trás e nos martirizarmos, Deus, eu não sirvo para nada, até hoje eu só fiz coisa errada, assim como não podemos olhar para a nossa vida e verificar que, porque eu fiz isso, porque eu sou aquilo, então, não. Nós temos que viver o hoje. E hoje se chama presente. Bem curitibano, assim, presente. Presente. Um presente de Deus. Uma oportunidade que Ele nos dá a cada dia de fazermos algo melhor. De fazermos algo mais. De irmos além daquilo que a gente já foi. É um privilégio, uma oportunidade que Deus nos dá de a cada dia avançarmos, de a cada dia sermos melhores, de a cada dia marcarmos a vida de alguém, de a cada dia influenciarmos a vida de uma pessoa, de a cada dia sermos lembrados como alguém cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Isso é um presente que Deus nos dá. Olhar a nossa vida assim, o que eu posso fazer hoje para construir um amanhã diferente? Como eu posso mudar hoje? Como eu posso transformar a minha vida hoje para que o amanhã seja melhor? Amados, é preciso melhorar sempre.
Sempre. E aí tem muita gente que passa no nosso caminho, passa na nossa vida dizendo assim, não vai dar. Não vai dar certo. Não dá mais. Eu já estou muito velho. Eu sou muito novo. Eu não preciso mudar mais nada. Conhece alguém assim? Não preciso mudar mais nada. O desejo de mudança, o desejo de crescimento, o desejo de avançar é algo que está dentro de nós. Mais para frente nós vamos ver aqui no livro de Atos a conversão de Saulo em Paulo e tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele ajudou a construir na igreja de hoje, como foi influenciado por Paulo. E ele diz assim, Filipenses, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo dá um relato do que ele pensava da sua vida, dizendo assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo olhava para a sua vida e dizendo assim, olha, eu sei que eu já avancei bastante, eu sei que eu já fiz bastante, mas não acho que isso seja a perfeição. Não acho que eu já tenha feito grande coisa e já tenha completado o sentido da minha vida. Não acho que eu já sou perfeito. Muito pelo contrário, acho que ainda tem muito por caminhar, ainda tem muito por fazer. É por isso que o que eu já fiz para trás ficou para trás e eu avanço. Eu vou buscar mais. Eu quero mais. Fazer mais e melhor. Esse é o testemunho de Paulo. A nossa perfeição, amados, o 100%, não vai ser aqui na terra. Vai ser na glória com Jesus. Amém? Aqui na terra é um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de aperfeiçoamento, de mudança, de transformação. Amados, quem pensa que já mudou demais, quem pensa que já cedeu demais, que já ouviu aquelas frases assim, eu já fiz de tudo e mais um pouco, não tem mais nada que eu experimente nessa vida, isso é mentira. A pessoa vive numa mentira, achando que não tem nada mais que crescer, que não tem nada mais que melhorar. Sempre há algo a melhorar. Sempre há algo a melhorar. Hoje de manhã eu estava assistindo lá o Esporte Espetacular, não sei se é esse o nome, né? Que é agora. E tinha um mundial de ginástica lá, né? E o Brasil tem um campeão mundial, campeão olímpico, né? O Arthur Zanetti. Desse tamanho, um cara entroncadinho assim. E ele ganhou de novo hoje de manhã, medalha de ouro. E aí foram perguntar para ele, e aí? Né? Série quase perfeita. Ele falou assim, não, atleta de alto rendimento sempre tem o que melhorar. Nós somos atletas de alto rendimento em Cristo Jesus, é isso que Ele espera de nós. E sempre temos algo que melhorar. Sempre podemos fazer algo melhor. Sempre podemos dar um pouco mais. Sempre podemos ir mais além. Amém? Às vezes a mudança pode ser no nosso caráter, que precisa dar uma ajustadinha. Ou nas nossas atitudes. Ou nos nossos relacionamentos. Mas sempre há algo para melhorar. E aí no grupo familiar eu fiz uma pergunta, né? Não, você não precisa responder, mas se eu perguntasse para o seu cônjuge, o cônjuge também não precisa responder, se ela ou ele está feliz com o seu estado momentâneo, né? O seu momento agora. O que ele responderia? Acredito que você está feliz? Sim. Amém? Glória a Deus, amados. Se não, a gente, né, o pastor Lira, a pastor Luciana, curso de casais, vai ter café de novo. Né, se ela responder que não está feliz, é bom ir lá. Né, garanta a primeira vaga no próximo café de casais. Mas, amados, se eu perguntar para o seu cônjuge
Se ela está satisfeita e que não há mais nada para melhorar, o que ela responderia? Sim! Você está respondendo em relação a ela, né? Isso, né? Amém. Se perguntássemos para os nossos filhos, será que olhando para as nossas vidas, nós não poderíamos dar um pouquinho mais para eles? Se eu perguntasse assim, você hoje é uma pessoa melhor do que você foi ontem? Os planos, os objetivos que você colocou lá no início do ano, quando chegar ao final do ano, você vai ter cumprido? Você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, eu estou terminando o ano melhor do que eu comecei? Ou a vida passa, a vida vai, dia vem, dia vai, e você está na mesma, você não avança, você parece que está patinando no mesmo lugar. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para avançar, para crescer, para melhorar. Só que, como é que eu sei o que eu preciso melhorar se eu não sei como eu estou? Então, o processo de transformação na nossa vida exige primeiramente uma reflexão. Como eu estou? O salmista toda hora falava, Deus, me sonda. Deus, me mostra como é que eu estou. Deus, olha para dentro de mim e me diz, e aí, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? E assim nós também precisamos fazer. Deus, aonde eu posso melhorar? O que eu preciso ajustar na minha vida? Aonde que eu posso dar um pouquinho mais? É no caráter, é nas atitudes, são nos relacionamentos, é em tudo. Avalie o seu redor. Avalie como as pessoas reagem às suas atitudes. Elas reagem de uma forma positiva? Melhor, olhe para as pessoas ao seu lado e verifique se elas são pessoas melhores porque você faz parte da vida delas, ou não. E esse é um bom parâmetro se nós estamos crescendo e melhorando. As pessoas ao nosso redor estão melhorando? Estão crescendo? E eu estou marcando a vida delas de alguma forma positiva? De alguma forma de que elas também estão avançando ou não? Eu estou marcando a forma delas, puxando elas para baixo, puxando elas para trás, impedindo elas de crescer. Como eu tenho marcado a vida dessas pessoas? Amados, isso fala de atitude, isso fala de palavras, isso fala de respeito, isso fala como você considera as pessoas, e não fala sobre crescimento profissional. Isso não fala sobre crescimento material, dinheiro, bens. Não é esse tipo de crescimento. Eu comecei o ano com 100 na minha conta, vou terminar o ano com 150 na minha conta. Então eu cresci. Não é isso. É sobre ser e não sobre ter. Amados, nós precisamos ser mais altruístas. Ou seja, olhar não só para as nossas vidas, olhar para a vida dos outros. Como eu posso marcar a vida do meu irmão? Como eu posso marcar a vida da minha igreja? Como eu posso marcar a vida do meu próximo? Como eu posso marcar a vida de pessoas que não conhecem a Jesus? Nós podemos ser mais pacientes, amém? Mas interessantes no sentido de que, será que as pessoas têm interesse naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo? Ser mais amoroso, ser mais disponível para o próximo. E até no grupo familiar a gente conversava, né, que aí às vezes há um conflito, porque se alguma pessoa, de repente da sua igreja, de fora da sua família, da sua casa, vamos dizer assim, se alguém de fora ligar para você de madrugada e dizer assim, olha, eu estou com um problema aqui, preciso ir no médico, no hospital, não tenho como ir. Tem muita gente que pega o seu carro e vai. Mas se a esposa pede um copo d'água de noite, ele não é capaz de levantar e buscar. Mas a gente tem disponibilidade para servir o próximo, né? O meu irmão, o meu pastor, o meu líder, a minha ovelha, mas o de casa, às vezes, a gente esquece de servir o de casa. Para o
filho do meu irmão, mas para o meu filho eu não posso às vezes estar disponível. E isso é uma coisa que nós precisamos melhorar, que nós podemos melhorar. Ter mais iniciativa. Às vezes a gente vê uma situação, vê alguém precisando e não toma a iniciativa. Se ele precisar, ele vai vir pedir. Nós podemos fazer diferente. Podemos melhorar as nossas palavras, o nosso jeitão de falar. Não, eu nasci assim, eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar assim. Mentira assim. Você pode mudar o seu jeito de falar. Você pode ser mais doce com as suas palavras. Não precisa ser tão agressivo. Você pode pensar mais antes de falar. Não ser tão intempestivo. Não ser tão reativo. E isso até vai nos livrar de algumas situações, porque às vezes a gente não pensa para falar e depois tem que mover muita coisa para honrar aquilo que a gente falou, porque senão a gente vai ser cobrado de coisas que às vezes nem lembra. Mas eu falei, então vou ter que cumprir. Então a gente tem que mudar o nosso jeito de falar. Nós podemos melhorar a nossa longanimidade. Sabe o que é isso? Resumindo, não comece uma briga e nem aceite uma briga. Não seja você a começar e nem aceite entrar numa. Seja mais calmo, mais humilde para aceitar, para tolerar as diferenças entre as pessoas. Na Bíblia você não vê, por exemplo, Jesus ensinando assim, não engula sapo. Cristão engole sapo. Não é assim, não é dar outra face. Eu não vou engolir sapo. Se falar de mim, vai ver. Vou provar, Deus vai pesar a mão. Misericórdia. Amados, use essas oportunidades para mostrar aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Para mostrar longanimidade, para mostrar bondade, amor. E aí não tem importância. Até fiquei pensando nessas palavras depois de uma conversa que nós tivemos. Não tem importância se os outros vão falar de você. Não tem importância se os outros vão rir de você. Não tem importância se os outros vão xingar você. Apenas use isso para melhorar ainda mais. Para crescer, para aprender. Senhor, não lhes impute este pecado. Não é Senhor, pese a mão. É Senhor, não pese a sua mão. É Senhor, que ele aprenda também. Mas, amados, a tendência natural, eu diria sobrenatural da nossa vida é crescer. Se não crescer, nós vamos padecer. Se nós não crescermos, nós vamos sofrer. Nós vamos morrer. Nós precisamos melhorar. Nosso corpo cresce. E alguns, como eu, depois de casado, cresce para os lados também. Não é esse tipo de crescimento. É o nosso corpo evolui, cresce, criança, jovem, adulto. A nossa mente cresce. Sabia que a tua mente cresce? A tua mente se expande. Quanto mais você incentiva, quanto mais você a ativa, mais ela cresce. Mais ela se expande. Amados, quantos de nós, ao olharmos para a vida dos nossos pais, dos nossos antepassados, não desejamos ter uma vida melhor? Ou você quer ter uma vida pior que a deles? Não é o ciclo natural. O ciclo natural é você crescer, você melhorar, você ser uma pessoa melhor. Amém? Mas como que você sabe que você está crescendo? Olhando no espelho? Não, não é isso. Porque quando você cresce, você amadurece. Qual o propósito de uma árvore frutífera? Qual o propósito de uma árvore frutífera? Dar frutos. E a árvore dá fruto quando ela está madura. O nosso propósito não é assim crescer, é nascer, crescer, reproduzir, não é? Só que nós reproduzimos quando estamos maduros. O propósito de uma árvore é frutificar. E a árvore, para frutificar, precisa estar madura. Então nós amadurecemos e frutificamos. Quando estamos crescendo, como sabemos que estamos crescendo?
Quando estamos dando frutos. Quando estamos frutificando. A olhar para as nossas vidas, qual o fruto eu e você temos dado? É um fruto de paz? É um fruto de bênção? Ou é um fruto azedo, podre, ruim? Qual o propósito do cristão? Frutificar. Abra comigo Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar dentro dos nossos corações. Amém? Nós já aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Amém? Então o Espírito Santo já habita dentro de nós. Amém? Sim ou não? O Ricardo faz só assim. Ó. Sim! Está cansado, Ricardo? Não? Ricardo também está feliz, né? Foi lá, estava junto, né, Ricardo? Poder contemplar a alegria do seu pastor em loco lá, né? Acho que não é, né? Não é bem assim. Mas Gálatas 5, 22 diz assim: entretanto, ele dá uma relação de características que são fruto da carne. Que são frutos ruins. E aí ela diz assim: mas entretanto, o fruto do Espírito, a Bíblia não fala os frutos, ela fala o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é um conjunto chamado fruto do Espírito. Quando nós cristãos estamos maduros, o fruto que nós damos, porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, é tudo isso aqui. Só que nós nos contentamos com pouco. Um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, um pouquinho de amor, paciência. Não, eu sou temperamento curto, eu explodo. Né? Bondade, benignidade, tudo isso é que o Espírito Santo transforma as nossas vidas. É tudo isso que o Espírito Santo gera nas nossas vidas. É tudo. Não é parte disso, não é só um, é todo o conjunto. Eu e você precisamos chegar no estágio de frutificar isso tudo. As pessoas, ao lembrar de nós, está lá o Emerson Ravalho, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem de amor, de alegria, de paz, paciência. A minha esposa, quando olhar para mim, ela tem que ver isso aqui. Domínio próprio, mansidão. Não perguntem para ela se ela vê tudo isso hoje, tá? Estou no processo. Estamos no processo. Mas queremos atingir isso. Queremos chegar lá. Isso que tem que. Esse é o nosso alvo. Eu vou crescer, eu vou amadurecer e vou frutificar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que nós vamos reconhecer quando estamos maduros. Amados, árvore que não dá fruto, não leva pedrada. Atos 7. Essa aqui eu também lembrei depois que nós conversamos. Viu, pastor? Sabe por que está tomando pedrada aí? Está frutificando. Se incomoda. Atos 7, 54, a partir do 54. O testemunho, a pregação de Estevão gerou nas pessoas um sentimento ainda pior do que aquelas que elas tinham.
A Bíblia diz assim que ao ouvir tais palavras de Estevão, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Sabe aquele, o pitbull do Beto Richa lá, que atacou o cinegrafista? Assim que ficavam os caras com o discurso de Estevão lá. Brabos, raivosos, porque aquilo incomodava. Aquilo ia contra a maldade que essas pessoas tinham no coração. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amados, eu entendo que isso é um pensamento meu, tá? Que quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, ele também abriu-se os céus, ele contemplou a glória de Deus, e sobre ele o Espírito Santo desceu como uma pomba. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse momento aqui, onde Estevão olha para cima, o Espírito Santo está presente dentro do seu coração, fazendo-lhe suportar aquelas pedradas e não orando para que Deus não imputasse àquelas pessoas aquele pecado. E ele pôde contemplar Deus Pai e à sua direita Deus Filho. E Jesus Cristo de pé, de braços abertos, para receber Estevão. O significado de Estevão significa coroa. Aqui ele foi coroado. E fala: vem, filho. Vem. Estevão frutífero. Estevão frutificando amor. Estevão frutificando mansidão. Estevão frutificando domínio próprio. Estevão frutificando longanimidade, bondade. Estevão frutificando para a glória de Deus. Aleluia. Amados, hoje é um dia que Deus quer mudar as nossas vidas, para que a gente olhe para o exemplo de Estevão e fale assim: Deus, eu vou fazer a minha vida valer a pena. O presente chamado vida que o Senhor me deu, eu vou fazer de tudo para fazer valer a pena. Amados, quando nós avançarmos, quando nós crescermos, quando nós amadurecermos, as nossas atitudes glorificarão a Deus. E os nossos queridos, os nossos amados, o nosso próximo poderão bater palmas de louvor a Deus pelo nosso testemunho. Amém? João, capítulo 3. Já estamos quase encerrando. João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: que todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Todo aquele que é mau, ele não se aproxima da luz, porque ele sabe que se ele se aproximar da luz, aquele mal vai ser exposto, vai vir à tona, vai aparecer. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu e você somos filhos da luz. E quando as pessoas olharem para as nossas obras, elas dão glórias a Deus, por tudo aquilo que Deus está frutificando nas nossas vidas. Amados, vamos nos colocar em pé. O que nós podemos fazer hoje é uma lista daquilo que é prioridade, daquilo que nós achamos ser prioridade para as nossas vidas, e aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos fazer diferente, aquilo que nós podemos fazer melhor.
repente, amado, você pode estar passando por um momento difícil, um momento de luta, mas saiba que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Nos momentos difíceis, Ele está conosco, amém? Ele não nos prometeu nos livrar dos problemas. Ele nos prometeu nunca nos abandonar, nem nos desamparar. Em meio às lutas, Deus está conosco. Nossa salvação é em Jesus Cristo. Nele nós somos novas criaturas. Ele venceu a morte. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na tribulação. E, amados, e se levarmos pedradas, é porque algum fruto nós estamos dando. E isso tem que gerar em nós um sentimento de melhorar, um desejo de melhorar. Eu vou fazer mais, eu vou fazer diferente. E essas pedradas vão ser para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus vai nos proteger e não vai deixar que nenhum fruto dele em nós se perca. E se estiverem nos acusando, amados, deixe eu jogar as pedras. Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão, ele viveu de forma intensa. De forma intensa. Fez sua vida valer a pena e foi recebido de braços abertos e em pé pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina um dia você chegando lá na glória e Jesus está em pé, de braços abertos, dizendo: venha, meu filho, entra, venha descansar conosco. Aí ele, o Pai, do ladinho, fala assim: vem aqui pertinho de nós. A palavra diz em João 15, versículo 16, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu para que nós dessemos fruto e que o nosso fruto permaneça. Para isso Ele nos escolheu, para isso Ele nos criou, para que nós cheguemos ao amadurecimento e assim possamos frutificar. Aleluia. O Senhor Jesus, antes de partir, Ele chamou os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos e fez uma última ceia com eles, dizendo que aquele momento do partir do pão, do compartilhar o vinho, deveria ser repetido para memória dele. Ou seja, não olhem para esse momento como alguém que olha para trás e diz: naquele tempo Jesus morreu, Jesus foi crucificado e agora aquele tempo era melhor. Não. Celebrem. Olhem para trás e vivam o presente. Vivam o momento, olhando para o futuro. Vejam o passado como algo que foi construído para nos impulsionar para o futuro. Aqueles que virão após mim farão obras maiores. Mas hoje à noite é uma noite de ceia. Está com os elementos ali? Amém. Eu queria que ao hoje recebermos o suco, o pão, pudéssemos relembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, para que eu e você não ficássemos estagnados, para que eu e você pudéssemos crescer, pudéssemos ser pessoas melhores, pudéssemos avançar. Ao você pegar o pão, pegar o suco hoje, peça: Senhor, sonda meu coração, sonda a minha vida, aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer melhor, como eu posso marcar a vida das pessoas de uma forma positiva, como eu posso fazer com que as pessoas olhem para mim e glorifiquem ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testemunhar no teu coração aquilo que você precisa fazer melhor, aquilo que você precisa mudar. E Ele gera em nós não só o querer, mas também o realizar. Ele vai nos proporcionar essa transformação.